Boa noite, galera. Vamos começar mais uma live, então. É a terceira live que a gente faz aqui no canal da Uni Soluções. Hoje é uma live com mais um convidado. Semana passada a gente teve presente o nosso amigo Carlos Canova. E hoje eu vou estar falando, então, com o meu colega, amigo, parceiro, ex-aluno, Arthur Mores. Depois ele vai nos explicar como é que é o sobrenome dele. Inclusive eu já vou convidar, que eu vi que ele entrou aqui. Solicitação para participar. Vamos colocar o Arthur na jogada. Estamos conectando com o Arthur. E a galera está entrando na nossa salinha. Já temos 8 pessoas. E opa, chegou o cara. E aí, Arthur? Pessoal. Como é que estão? E aí, beleza? Arthur, primeira coisa, cara, como é que pronuncia o teu sobrenome, velho? Mores. É Mores? Mores. Tá, eu cansei de te chamar de Moraes, mas agora eu olhei aqui Arthur Mores, velho. Tô falando teu nome Não, tô errado. acostumado, pode ser Moraes, não tem problema. E eu já te conheço há um tempão e te chamo pelo nome errado, né? Uma coisa. Então, galera, a ideia hoje, como eu tava falando, é falar junto, convidei o Arthur para participar dessa jornada, né? Essa maratona de lives que a gente está realizando aqui na Uni Soluções, justamente para falar sobre o nosso projeto de impressão 3D, o projeto de planejamento digital, a missão que a gente criou agora aqui para a Uni Soluções, que é de transformar aquele técnico que é atualmente analógico e mostrar para ele, né, o caminho para se tornar, então, transformar de analógico para digital. Estou trazendo o Arthur aqui por quê? Porque o Arthur já passou por esse caminho, ele já fez um workshop comigo há quanto tempo, Arthur? 2 anos atrás, acredito eu. 2 anos, acho. Isso aí. E o Arthur, gente, é o cara que, assim, é aquele aluno que... Sabe aquele aluno que se destaca tanto que a gente convida para dar aula com a gente? Então, hoje o Arthur também faz parte da equipe, vamos dizer assim, de instrutores e ministrantes dos cursos de fluxo digital que a gente tem aqui na Uni Soluções. Então, como eu falei, a gente tem um projeto que já começou faz 3 anos, né, ou melhor, que começou há 3 anos, na qual a gente viu que a importância de ensinar, de passar conhecimento na área de odontologia digital para a galera do mercado. Eu vejo muita gente nos procurando lá na Uni Soluções para comprar impressora, para comprar scanner, só que a gente vê que se a gente não passar o conhecimento, se a gente não entregar a solução completa para esses profissionais, a gente vai estar vendendo peso de porta. Então, como eu falei na live que eu tive com o canal há um tempo atrás, dependendo do profissional, dependendo de como ele me aborda, dependendo de como ele me pergunta, Rafael, eu quero comprar impressora. Eu repasso a pergunta, tá, mas tu sabe planejar? Tu tem noção de fluxo digital? Tem noção de como funciona o fluxo digital? Se a pessoa não demonstra uma firmeza, que ela não tem o conhecimento, eu falo na hora, olha, sugiro que você não compre nada nesse momento e sim comece a realizar os treinamentos de o fluxo digital, os treinamentos de planejamento digital. Sabendo que existem vários níveis de profissionais, o que a gente fez? A gente criou um curso básico, workshop, inclusive esse workshop é um curso que a gente está ministrando ele de forma online, e na sequência do workshop a gente tem um curso de introdução às ferramentas digitais, para as pessoas começarem a entender como é que funciona o fluxo digital, e o próximo curso é o curso de Exocad, que é um software de planejamento, é um software de desenho, na qual o Arthur, que está aqui com a gente hoje, também realiza, né, esse treinamento, ele que ministra o primeiro curso, o Exocad 1.0, junto conosco lá na Uni Soluções. A gente já está indo para a segunda turma com o Arthur, com o Gabriel a gente já realizou mais de 10 treinamentos em parceria, e bom, o workshop a gente já deu aula para mais de 100 alunos, enfim, a gente já está já tem uma experiência, né, no que diz respeito a treinamentos nessa parte de fluxo digital, né, treinamentos nessa parte de planejamento e impressão 3D. Arthur, queria começar te apresentando para a galera, para quem não conhece o Arthur, certo? O Arthur, bom, eu vou deixar tu falar, Arthur, senão eu vou ficar falando aqui, já está em 5 minutos e tu não falou nada, né? Então, vou deixar tu falar um pouquinho e
e te apresentar para a galera aí quem é o Arthur, de onde é que veio o Arthur. E, enfim, esse cara aí vocês vão ver, gente, é um cara que tem uma trajetória fantástica dentro da odontologia, dentro da prótese. Então, pessoal, boa noite. Olha, eu tô com 37 anos e eu tô na área da prótese desde os 18, tá? Já fiz de tudo em laboratório, já trabalhei na área de gesso, já fiz usinagem, já fiz modelagem, já fiz cerâmica, o que vocês imaginam eu já fiz em laboratório, né? Já não é mais guri, né, Arthur? Não sou mais guri. Quem me conheceu um tempo atrás eu tinha até cabelo, né? Agora já mudou um pouquinho o shape, né? Mas é isso aí. O que acontece? No laboratório, sempre trabalhei nessa área, na área geral de prótese, nunca trabalhei num setor específico, nunca fui, o Arthur era ceramista, o Arthur era... Enfim, eu não trabalhava num setor específico de laboratório, sempre fiz de tudo um pouco, né? E faz uns 9 anos que eu vim estudando bastante a parte do CAD, né? E há 2 anos atrás eu tive a oportunidade de trabalhar com o Paulo e o Antônio lá na SJ. E, para minha felicidade, o Paulo um dia me convidou para um workshop, para ir no Rafael, fazer o workshop da parte de impressão 3D e tudo mais. E quando eu vi a parte do workshop do Rafa na impressão 3D, eu falei, Paulo, isso aí, cara, é colocar um CAD-CAM lá dentro. E aí, na época, o Paulo falou assim, não, mas CAD-CAM é impressão, impressora. Tinha aquele paradigma, né? Não se entendia que o CAM também podia ser uma impressora 3D, né? O meio de CAM. Então, lá a gente trabalhou um ano bem pegado no laboratório, fazendo bastante coisa só com impressão 3D, materializando só via impressão 3D. E, enfim, a minha curiosidade me levou a fugir um pouco das regras para trabalhar, né? Tipo, eu senti necessidade de trabalhar na área de CAD, sempre gostei da área de CAD, mas não tinha tido oportunidade. E o que mais me levou a correr atrás do CAD é porque eu via me entregarem soluções no laboratório baseado em regras. E isso para mim não servia, sabe? Muitas vezes eu notava que não se via o contexto para me entregar aquela peça ou aquela estrutura. Porque às vezes o cara que estava lá no CAD, talvez ele não tivesse um conhecimento de causa daquele caso específico, né? Porque segue sendo o mesmo caso que a gente tem. Só que você tem a ferramenta do digital para resolver. E ao mesmo tempo que eu senti assim, poxa, tem tantas coisas hoje em dia que não é mais possível se resolver isso analogicamente, sabe? Tem coisas que digitalmente não tem mais, enfim, não tem debate mais sobre isso. Tem coisas que digitalmente tu resolve de uma forma muito mais precisa, muito mais exata, tu tem mais reprodutibilidade, tudo a mais, então não tem sentido tu estar no analógico, né? Assim como tem coisas que ainda o artesanal vai ser sempre superior e vai precisar, né? Uma coisa não veio para anular a outra, uma coisa veio para agregar a outra, né? Então, muitas vezes eu vejo o pessoal pensando coisa, handmade ou buy digital, fluxo completo digital, tal. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a questão sempre foi aliar a tecnologia ao analógico, aliar a tecnologia ao artesanal, né? Há algumas coisas que não vão de forma alguma ser superada pela máquina, né? Então, é isso aí. O que me fez correr para essa parte foi isso, né? E aí eu tô aí há uns 2 anos operando bastante no CAD direto e tô gostando bastante. Tô tendo resultados excelentes, assim. Tô fazendo coisas que estão me agradando, né? Hoje eu tenho resultado bom no laboratório. Show de bola, show de bola. Então, o Arthur, gente, ele começou, ele fez o primeiro curso, um dos primeiros workshops com a gente, ele participou da turma, ele e o Paulo, e eu lembro que, né, ele estava muito motivado na época em implementar isso no laboratório, né, justamente pela essa visão de ser uma ferramenta nova, de algo que ia agregar ao laboratório. E eu lembro que o Arthur, ele por mais que tem uma base, né, ele tem formação em química, né, Arthur? O Arthur, gente, para quem não conhece, ele é químico de formação, ele já trabalhou com prótese na área de vendas, ele já fez o curso de prótese, então, assim, ele já teve em todos os lados do balcão, como a gente diz aqui na dental, e assim, ele é um cara que realmente tem a visão de todos os lados, e é muito legal conversar com ele, porque ele entende o lado comercial da coisa, mas entende muito bem hoje, e tem entendido muito bem essa parte do operacional, e acompanha muito a tecnologia, né? Há 20 anos que ele trabalha com isso, ele vem acompanhando a tecnologia. E eu lembro quando o Arthur veio falar com a gente, falou, cara, a gente tem que implementar isso no laboratório, é o futuro, é uma ferramenta que chegou para
para ficar e tudo mais. E aí, como é que tu pode me ajudar, Rafael? Cara, leva o Paulo lá, vou apresentar para vocês os conceitos básicos do fluxo digital, de modo que vocês criem a base para construir a casinha do fluxo digital dentro do laboratório. E sempre lembrando isso, o digital, gente, não é um mundo novo. Olha, agora eu vou ter que largar tudo que eu sei de prótese e começar a trabalhar com uma ferramenta nova, que é o computador. Não. Tu precisa ter todo o teu conhecimento de prótese, gente. Tu precisa saber trabalhar com prótese odontológica. Por quê? Porque o digital é só uma nova ferramenta. Eu falo para os meus alunos do workshop, principalmente, que estão ali começando, que não entendem muito bem como é que funciona essa parte, que o objetivo agora é deixar de trabalhar com a espátula e trabalhar com o mouse, certo? E é bem legal porque a gente já realizou esses treinamentos algumas vezes, né? Eu estou vendo aqui o Cleiton lá de Nova Prata falando, né? A gente já fez esse mesmo treinamento para os guris lá de Nova Prata. Os guris dele lá também estão voando lá, o Marcelo e o Charles, desde o início dos primeiros cursos que a gente fez. Então, assim, a gente vê a transformação que a gente traz para dentro de um laboratório colocando essa nova ferramenta, né? E isso tá... É legal ver isso acontecer dentro dos laboratórios, esse trabalho que está sendo feito, né? E o Arthur é uma das provas vivas disso, né? Hoje ele não está mais na SJ, mas está num outro laboratório que é exclusivamente trabalha com fluxo digital, mas que não tem como trabalhar 100% no digital, né, Arthur? Como tu falou aí, existem casos que ainda devem ser trabalhados de forma híbrida, né, com o analógico. Não tem como se resolver tudo ainda. Na verdade, assim, né, Rafa? Existem... a gente fala que o laboratório é 100% digital porque o que entra no laboratório de forma analógica a gente digitaliza, né? Estrutura nenhuma aqui é feita de forma analógica, né? E é uma coisa que, enfim, a gente não abre mão, eu também não abro mão. Acho que não tem como tu não trabalhar. Hoje, tu fazer uma estrutura de forma analógica, na minha opinião, é totalmente fora de questão. Por quê? Numa estrutura feita de forma analógica, tu não acerta a inserção tão bem quanto no digital, tu não tem o espaço de cimentação tão bem apurado como no digital, tu não consegue aferir alguns pontos, alguns parâmetros, tu não consegue aferir de forma tão precisa quanto no digital. Então, eu não vejo por que não fazer no digital, sabe? Então, a gente... Lógico. O trabalho contra aqui, ele é digitalizado e dali para frente, sim. Aí, dependendo do caso, ele vai passar por um processo manual, sim, na estratificação de cerâmica, ou na finalização, enfim, glaze, maquiagem, ou fazer uma técnica de cutback para fazer uma estratificação, dependendo do substrato do paciente. Enfim, é aquilo que a gente vem falando, né, Rafa? Não é uma coisa para combater... Não são ferramentas que se opõem. São ferramentas que se completam, né? Que agregam, e é isso, né? que o pessoal tem que ver. E é legal que tu começa com alguns casos mais simples e vai agregando, né? Tu não precisa saber tudo de uma hora para outra. Tu começa com uma estrutura, depois tu começa com elemento, depois tu começa com ponte, enfim, tu vai agregando aos pouquinhos em função das demandas que tu tem no laboratório, de modo que tu começa a preencher, né? E cada vez mais utilizar, à medida que tu vai aprendendo a trabalhar com a ferramenta, a utilizar cada vez mais. Né? Na verdade, assim, né? Na verdade, tu tem que entender o teu software, tá? Tu tem que pensar um pouco fora da caixa. Tu tem que interpretar aquilo que o software te propõe, porque ele é um software, geralmente todos os softwares eles são meio intuitivos, tá? Mas dentro do intuitivo deles, tu tem que entender as limitações do teu caso, interpretar aquele caso e fazer o melhor para aquele momento, entendeu? Então, assim, não adianta tu criar uma regra, eu vou fazer sempre isso dessa forma, porque no CAD eu vou usar sempre uma área de cimentação X. Eu vou usar sempre um perfil de colado para retenção friccional Y. Não existe isso, não tem como. Porque os preparos não são os mesmos, a inserção não é a mesma, o que está por dentro do núcleo dentinário não é a mesma coisa. Às vezes tu vai ter uma estrutura que é um pino metálico, às vezes tu vai ter uma estrutura que ela é feita com fibra de vidro restaurada sobre dente, às vezes tu vai ter um implante, então não existe uma regra, sabe? O que eu vejo é assim, no CAD, se tu entender o básico e fizer esse básico bem feito, os traços grandes nada mais são do que tu reproduzir esse básico bem feito várias vezes, entendeu? O CAD, ele traz as pessoas para o mesmo nível, sabe? Não vai mudar o nível técnico, teórico do cara. Isso aí é uma coisa que cada um busca o seu. Eu sou um cara que eu sempre estudei muito, sempre corri muito atrás. Mas tem gente já que não curte tanto. Então, esse cara que não curte tanto, provavelmente ele vai empacar no CAD na mesma coisa que ele empacaria no analógico.
Não é porque ele está no CAD que vai ser mais difícil. A questão não é essa. A questão é o conhecimento técnico. Hoje eu vejo, até comentei com o Canova na outra live, hoje a gente vê dois tipos de profissional, né? Aquele profissional TPD de formação que já trabalha há anos, tendo que trabalhar com uma ferramenta nova que é o CAD, e a gente vê o cadista, que é aquele guri, né, aquele gurizão novo ali, aquela guria, né, gurizana nova, guria, como é que é o aumentativo de guria, a guriazona nova que está trabalhando ali com o computador e aprender a usar o Exocad e tudo mais, mas não adianta só saber usar ferramentas, você tem que ter a base técnica também. Então, o profissional hoje que vai se destacar é aquele cara que souber as duas disciplinas, tanto a ferramenta nova, mas ele precisa também ter todo aquele conhecimento, aquela bagagem da prótese, aquela bagagem analógica, enfim, né, de fundamentos, vamos dizer assim. E falando de fundamentos, acabou de chegar um cara na live, o Johnson, né? O Johnson Campidelli. Esse é o cara que geralmente trabalha fundamentos. Esse é o cara que é uma das pessoas que vocês têm que acompanhar aqui, quem não acompanha, gente. Gente, não é só eu e o Arthur que estamos aqui, a gente tem os bastidores e apesar de eu estar em casa, a gente tem uma equipe agora trabalhando no marketing digital lá na Eunice, e eu tenho uma pessoa que está cuidando dos nossos bastidores, e ela acabou de mandar um recado aqui para lembrar vocês de fazer perguntas. A gente está com mais de 30 pessoas na sala aqui, e qual é a ideia hoje, gente? É nessa hora que a gente está aqui, identificar possíveis dúvidas que vocês tenham aqui. Eu estou aqui com o Arthur. No final dessa live a gente vai falar um pouquinho mais sobre o curso que a gente tem lá no Eunice Soluções sobre planejamento, né? Mas a gente quer já abrir desde então a oportunidade para quem quiser fazer alguma pergunta para o Arthur, que já passou por todo, né, essa jornada aí né, imagino que muitos de vocês ainda estejam na dúvida, entro, não entro, é para mim, não é para mim, enfim, eu gostaria que vocês, né, quem quiser, obviamente, participasse mandando perguntas aí para o Arthur poder responder, certo? Vamos fazer uma enquete, Arthur. Eu tô ficando craque em fazer live, cara. Então, assim, ó, vamos fazer uma enquete agora. Quem aqui dos 40 que já estamos aqui na sala já é um técnico analógico e quem já é um técnico digital? Quem for analógico ainda escreve, sou analógico. E quem já é digital escreve, já sou digital. Vamos fazer uma enquete para ver como é que tá essa turma aí, se já são digitalizados ou não. Arthur, fala um pouquinho, cara, dos primeiros, dos medos que tu tinha quando tu optou por trabalhar no digital. O pessoal me procura e fala, cara, será que isso é para mim? Eu tenho medo de entrar, será que eu entro? Será que eu invisto? Será que eu invito? Fala um pouquinho do que era um temor para ti. O que não fazia tu dormir de noite quando tu estava pensando em entrar no mundo digital aí? Não, cara, na verdade, eu sou um cara meio diferente. Eu não cheguei a ter um medo, assim, eu tinha muita ansiedade, né? Eu tinha muita ansiedade porque eu estudava há 9 anos isso, né? E eu não tinha tido a oportunidade de trabalhar, né? E na época que eu tava migrando, né, pro digital, eu tava numa pegada bem legal na cerâmica, assim, sabe? Tava super bem, tava curtindo e tudo mais, tava evoluindo cada vez mais, porque na prótese, assim, se tu não te sente evoluindo no outro dia, é porque tu tá ferrado, tu tem que estar sempre em evolução, né? E eu tava bem feliz na parte da cerâmica também. E aí, quando rolou a oportunidade lá nesse J de abrir esse setor digital lá, implantar com os guris, né? Eu pensei, poxa, cara, eu tenho que fazer isso, né? Aí, na hora eu pensei, mas eu tô indo na cerâmica, o que eu faço agora? Será que eu migro, não migro? Eu pensei, é oportunidade, né? E aí, o que eu pensei na época? Eu pensei assim, poxa, tem tanto ceramista bom mesmo, né? E eu ia ser mais um ceramista bom, eu acho, né? Tava no caminho, eu acho que não tava tão ruim assim. Tava bem monitorado. Exato. E aí eu pensei assim, poxa, e na parte do CAD eu vejo tanto mistério ainda em relação ao CAD, sabe? Que me gerava essa ansiedade, essa curiosidade, né? Tu comentou ali de eu ser formado em Química. Cara, eu fiz o curso técnico de Química, na verdade, quando eu trabalhava com o Valmor na Defama. E eu fiz porque a gente estava desenvolvendo produtos lá e, tipo, às vezes os químicos falavam uma coisa e tal, e, isso não dá, isso não dá. E eu, não, peraí, toda hora não dá, eu vou estudar para ver se dá ou não dá. E muitas vezes dava.
E o cara me dizia que não dava. E no CAD é a mesma coisa. No CAD eu não vou esquecer nunca, cara. Chegava o Paulo assim com 10, 12 caixinhas. Ah, isso aqui dá pra fazer. Eu nem olhava as caixas, não sei o que era. Dá. Ele dizia, tá, mas tu olhou? Não, dá pra fazer, cara. Dá pra fazer, a gente vai fazer. Não tem problema, a gente vai fazer. Então, assim, eu não foi um medo, sabe? Eu fiquei pensando assim que eu poderia talvez fazer um pouco mais diferente na área de CAD, que era uma área tão mais travada. Eu via muita gente de fora da prótese evoluir no CAD e eu via muito protético com medo de colocar o pé no CAD e tentar transformar o negócio, sabe? Tipo, porque isso aí não vai mudar, isso aí vai ser assim, o dentista não vai mudar e tal. Então eu pensei, não, vou me empenhar mais, vou estudar isso, vou colocar ali com os guris do setor, vou trabalhar bastante. Tanto que no primeiro ano eu ia para casa tarde todos os dias e eu dizia para a mulher, ó, eu tenho que passar por isso, eu preciso desse tempo para mim, eu preciso aprender. Eu tenho que estudar, eu tenho que treinar, eu preciso entender. Nunca aceitei a informação pronta, né? Sempre dava uma informação, eu ia atrás. Ia lá, testava, retestava. Às vezes tem alguns parâmetros que tu muda no sistema e aí ele te muda o parâmetro, tu não consegue ver a diferença. Eu tirava foto para ver o que mudou, o que não mudou. Ia testando, né? Então, essa curiosidade... Isso é importante, essa curiosidade aí, eu vou te dizer assim, não chegou a ser um medo, cara. Para mim foi a parte de ansiedade, assim. Eu era muito ansioso para entrar nessa parte, mas eu nunca tinha tido a oportunidade, né? E foi demais, assim, foi muito legal. Aconselho qualquer um a fazer, pelo menos estudar o caso, né? Eu acho que hoje é como eu falei, tem algumas coisas que não tem como voltar atrás, entendeu? Hoje tu fazer um corte de vista transversal no teu desenho e tu mostrar para o teu dentista que, olha, realmente eu estou com espaço aqui limitado para fazer essa estrutura, para desenhar essa peça, a gente pode reduzir aqui. Não, tem casos que eu recebi já para vocês terem ideia de reabilitação total, aumento de DVO. Quando eu abri o escaneamento no software, eu só mandei para o dentista a imagem e falei, olha, 2 toques aqui, tu vai fechar a oclusão do cara, não precisa nem reabilitar, tá com contato prematuro. E o dentista vem, cara, não vi isso na boca. Claro, o dentista tem coisas que ele não consegue ver na boca. A gente tá vendo em 3 dimensões, é outra coisa, é outra história. Entendeu? É muito mais fácil pra gente. Lógico. Não que seja um trabalho fácil, não é isso, mas a gente tem alguns benefícios que o sistema e que todo CAD proporciona, né? E a gente tem que usar isso a nosso favor. Então não chegou a ser um medo, falando assim, foi mais uma ansiedade mesmo. Uma ansiedade Meu medo, talvez... por aprender. Exatamente. Eu não cheguei a ter medo nenhum, assim, tipo, em nenhum momento da minha vida eu pensei assim, eu tô indo pro lugar errado. O que eu quis dizer com relação ao medo, Arthur, é que é o seguinte, muita gente fica naquela indefinição, né? Eu tô vendo aqui, a gente fez a nossa enquete, eu tô vendo aqui que a gente tá na sala com muitos nomes conhecidos, né? Juliana, Cássio, Paula, o Cleiton, o Johnson, a Mônica, o Ivan, que já, né, que fez a aula com a gente há pouco tempo. Enfim, uma galera, Camilo, Fabrício, o pessoal que fez o workshop agora há pouco tempo, o Paza, lá de Santa Cruz. Então, assim, uma galera aqui é digital e uma galera aqui não é digital ainda, né, é analógico, né? Então, a gente está bem dividido aqui. Estou vendo aqui a Thaís falando que ela é analógico porque ela não pode trabalhar digital perto do Cleiton, que o cara é muito fera. Não, Thaís, tem que ser digital, sim. O Cleiton está dominando lá a região de Nova Prata, lá, né? E ele já respondeu aqui na sequência. O que mais? O que é bom melhora e o que é ruim piora. A coisa do digital amplificador, o Beto falando. Então, assim, eu vejo, gente, que como o Arthur falou, é um caminho que não tem volta, né? A gente viaja bastante, né? Lá na Eunice, a gente cada ano está num congresso internacional diferente para tentar trazer para o Brasil aquilo que tem de mais moderno, né? E eu geralmente falo que quando a gente está lá fora, a gente abre a janelinha do futuro aqui no Brasil, do que vai acontecer de moderno, qual é a tecnologia que vai chegar aqui no futuro. E quando a gente entrou lá 4 anos, 5 anos atrás e viu as primeiras impressoras, viu o pessoal se mexendo no digital, a gente falava, nossa, isso vai ser o futuro. Hoje não é mais o futuro, hoje é o presente. E digo mais, quem ainda não entrou ou ainda não pensou em entrar, já tá atrasado. Já deveria ter entrado ontem. Por quê? Porque o dentista está comprando scanner intraoral,
O paciente já está escolhendo a clínica que ele vai em função de ter a tecnologia disponível ou não. Tudo que gira em torno da gente é digital. Então, assim, é uma demanda que está sendo imposta sobre todo mundo que está envolvido no mercado. Então, ser digital ou não ser digital é uma questão de tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, e agora falando do medo, é algo que não pode ser temido pelos profissionais. Eu tenho vários profissionais que chegam para mim e falam, tá, Rafael, mas por onde que eu começo? Né? E aí que a gente criou também o curso, né? Impressão 3D da odontologia, por onde começar, e é o que a gente explica no workshop. Tu não precisa, para começar, sair comprando tudo que tipo de equipamento que tem, ou vendo qual é o equipamento que o Clayton lá, que já está avançado, tem e querer comprar igual. Por quê? Porque a história do Clayton é diferente da história do Arthur, que é diferente da história da Thaís. Né? Cada um tem uma jornada diferente, uma demanda dentro do laboratório diferente. O que vai acontecer, sim, é cada um ter que estudar, como o Arthur bem falou, entender como funciona o fluxo digital e adequar a necessidade que ele tem ou da ferramenta, ou a demanda que ele vai ter para essa ferramenta, conforme a necessidade que ele tem. Né? E não o contrário, não comprar a ferramenta para depois sair tentando aprender. Né? Mas sim analisar bem a tua demanda para definir como vai utilizar essa ferramenta nova. Né? E assim, ó, Rafa, uma coisa importante de ressaltar também é que com o CAD tu consegue criar protocolos assim de sucesso dentro do teu laboratório, entendeu? Tu vai criar os teus protocolos de trabalho usando a ferramenta do CAD para aquela tua equipe e para o teu time de dentista. Tipo, eu tenho uns dentistas que eles trabalham assim, assim, assado. Tu vai conseguir trabalhar de uma forma que atenda os caras. Não adianta também tu querer fazer alguma coisa a mais e também não adianta fazer a menos. Tu tem que fazer exatamente no limite do teu cliente precisa e o que tua equipe responde também. Ou seja, não adianta tu resolver, não, agora eu vou fazer no CAD e eu vou fazer tudo assim. É o que eu falei antes da regra, entendeu? O cara... E aí seguir regra de CAD é o que eu acho que diferencia um cadista de um técnico digital. O cadista é o cara que ele segue regra. Vão ali e entregam, cara, eu quero um copy em 05. Pronto. O cara faz copy em 05 o dia inteiro. Copy em 05, copy em 05. Passo a passo, entrega. Não pedir para um copy em 07, o cara já dá um bug na cabeça. E isso é o cara que tu pode dizer que o cara é cadista. Agora, tu tem que se tornar um TPD digital. Tu tem que entender a demanda no teu laboratório. Tu pode criar processos e protocolos vitoriosos dentro do teu ambiente de trabalho, do teu laboratório e fazer com que esse fluxo seja favorável, entendeu? Não adianta tu pegar o CAD e tu começar a inventar muita moda, entendeu? Não adianta tu querer fazer toda hora uma coisa diferente. Tu tem que ter padrão, tu tem que ter protocolo, tu tem que ter processo e aí sim tu cria um fluxo vitorioso, entende? Perfeito. Isso é importante ressaltar também, porque eu acho que o que eu penso assim, eu ouvia muita gente falar de CAD e eu vou te dizer que algumas palestras que eu vi de pessoas falando de CAD me deram medo. E, cara, eu vou te dizer que eu acho que os caras, eles queriam me botar medo mesmo. Acho que eles queriam que eu fosse um técnico analógico o resto da vida. Porque eu não ia ver a barbada que eles tinham. E eu vou dizer para vocês, pessoal, não é complicado, não é complexo. Tem os detalhes. Mas, assim, não é um bicho de 7 cabeças. Muito pelo contrário. O CAD hoje, ele equaliza nível técnico. Tá? Hoje, com o CAD, tu faz um dente com anatomia do Nondas. Tá? Entendeu? Tu faz um dente com a anatomia do Tom Riquieri. Tu pode utilizar uma biblioteca, né, que te auxilia nisso. Exato. Mas mesmo assim, tu precisa ter conhecimento para, tendo aquela biblioteca disponível, saber onde colocar uma cúspide, saber onde colocar um ponto de contato. Óbvio. Né? Com certeza. Aí é que eu falo. Aí é o que eu digo, Rafa. Aí tá a diferença do cara pensar um pouco fora da caixa e resolver o problema dentro de um contexto. Não resolver um problema como uma regra em geral. Porque daí tu não vai... Eu vou te dizer assim, se tu vai comprar CAD, se tu vai investir num sistema de CAD para trabalhar o trivial ali, não buscar o a mais que o recurso do sistema te permite, aí eu vou te dizer assim, sincero, então nem vai, meu. Nem vai. Então, aí tem aquela história... Aí tem aquela história do dono do laboratório que comprou o equipamento, né? Seja uma fresadora, uma impressora, computador, scanner. Mas eu tenho lá o meu primo que é muito bom em informática. E aí botou lá o guri a trabalhar no laboratório. O guri entra no laboratório, ele aprende a utilizar a ferramenta. Ele não é técnico em prótese, ele é o cara da informática.
aprende a ferramenta, começa lá a empilhar dente, mas aí o resultado final fica bom? O resultado final tem função, tem oclusão, tem a anatomia correta, ou ele simplesmente é um empilhador de biblioteca? Né? Eu vejo direto cadistas muito bons que sabem utilizar muito bem a ferramenta, no entanto, falta para essa galera essa base, né? Que é isso que você está falando aí, de poder unir a ferramenta com a real necessidade, né? Que é a questão clínica protética, né? Para ter ideia, Rafa, do que tu falou agora, tem algumas bibliotecas que elas vêm com os dentes fora de posição, sabe? Às vezes acontece, sabe? E eu já recebi diagnóstico, já vi diagnóstico com um dente trocado. Tá? Como se pegasse uma placa de dente, é como se pegasse uma placa de dente de acrílico e tivesse invertido ali o 11 e o 21, por exemplo, e o cara monta total com o 11 e 21 invertido. Tipo, é uma coisa que um técnico não pode deixar passar, entendeu? E aí é que acontece. Eu vejo que se o técnico não se atualizar, ele vai perder mesmo o mercado para esses profissionais que realmente vão fazer acontecer. E aí, não, é verdade, que tá. É verdade. E isso é que é o pior, é que hoje, né, em função da ferramenta está sendo tão utilizada e muito mais por o pessoal do TI, né, tem acontecido isso. O técnico está perdendo lugar para o cara que empilha dente e que daqui a pouco está trocando dente, mas mesmo assim está se destacando. Por quê? Porque ele sabe utilizar a ferramenta. Isso que é o pior da jogada toda, da história toda, né? E muitas vezes alguns profissionais, alguns dentistas comentam que não gosto do CAD, eu tive uma experiência ruim. Provavelmente passou por alguma experiência com alguém que manjava do CAD, ok, mas tinha algum problema técnico, de teoria, alguma coisa que, né, não enfim, se passou, né? Já aconteceu de eu receber caso que o dentista dizia assim, eu não quero um planejamento digital do sorriso, eu quero analógico. Por que não? Porque é muito vestibularizado. Aí eu disse assim, não, para aí. Porque é muito vestibularizado, o digital todos que me mandam muito vestibularizado e tal. Cara, teve uma experiência lá com DSD e acha que aquilo ali é o digital. Exato. E aí tu prova, e aí eu falo assim para ele, não, mas olha, daí o cara diz, mas na cera eu consigo tocar ali, sentir quanto tem de espessura, ficar mais fininho. Não, peraí, doutor, na cera você vai ter que pegar uma sonda milimetrada, enfiar na cera e ver quanto tem. Aqui no CAD eu dou um corte transversal e meço para ti. Aqui tem 0,5, tem 0,7. Exatamente. Olha só, a Mônica está comentando ali que o técnico que não sabe anatomia não serve nem para o CAD. Então, Mônica, o que a gente vendo isso, e agora eu vou contar para vocês uma informação que só os 38 que estão nessa sala agora 40, vão saber de antemão, tá? Eu e o Arthur, a gente está há alguns meses, tá? Isso, cara, é top secret, não foi lançado ainda, tá, gente? Vocês são privilegiados por estarem aqui hoje. Ali, ó, Rafa. O Maurício está no caminho certo, ó. É isso aí, ó. Cara no motoboy, de CAD. Show. É isso aí. Tem que adquirir mais conhecimento. Cara, é isso, Maurício. É isso aí. Então, assim, gente, aproveitando o gancho da Mônica, tá? Sabendo que o problema dessa galera que está operando hoje os softwares é anatomia, o que a gente... E até mesmo o próprio técnico em prótese, que já tem conhecimento de anatomia, mas que está usando a ferramenta, tem esse problema. Sabendo disso, a gente está desenvolvendo junto com a Priscila Rizzi, né? Eu e o Arthur, a gente está há algumas noites já, né, Arthur? Há alguns meses, dando aula de Exocad para a Priscila. Né? E para quem não conhece, a Priscila Rizzi, ela dá curso de anatomia, ela tem um curso Recriando Sorrisos, né? Que só aqui em Porto Alegre ela já deu mais de 23 turmas, todas lotadas, com 16 alunos. Então, assim, ela dá o curso de anatomia em cera, ela ensina a encerar. Eu já fiz o curso com ela, né? Eu sou engenheiro de formação, fui lá, sentei, porque eu estou falando sobre digital aqui, eu também vi a necessidade de saber um pouco de anatomia, para não trocar lá o dente 11 com o 21, aquela história toda, né? E só o meu irmão fez 4 vezes o curso, o Homero fez 4 vezes o curso, e diz a Priscila que o dente dele não ficou tão bom quanto o meu, tá? Mas isso não vem ao caso agora. Mas assim, a gente pegou a Priscila e começou a dar aula de Exocad para ela, por quê? Porque a gente vai lançar, entre os 9 cursos que a gente tem hoje dentro do nosso portfólio de cursos de planejamento digital, a gente vai lançar o curso de anatomia digital, Mônica.
Então, ali vai ser a oportunidade da galera pegar os planejamentos digitais, virtuais que estão sendo montados e trabalhar função, trabalhar oclusão, trabalhar ponto de contato, enfim, trabalhar anatomia utilizando a ferramenta digital. Então, quem está aqui já fica ligado, a gente vai postar esse curso em breve. Provavelmente a gente vai fazer uma live igual a essa com a Priscila também para falar mais sobre esse curso. Mas a gente já observou que é importante, né? É importante essa parte. Porque assim, né, Rafa, é isso aí. Esse curso da Priscila, da Pri, vem para agregar muito, porque assim, ó, é o que a gente estava falando antes, né? Tu pega uma biblioteca para resolver o teu problema, se for uma restauração grande, marcada toda, beleza, a biblioteca resolveu. Mas aí no CAD tu vai cair na mesma situação da cerâmica, por exemplo. Tu vai fazer 2 centrais, é uma coisa, vai fazer um só para te ver. Mas aí eu posso pegar, eu posso pegar a biblioteca, montar de qualquer jeito ali, imprimir, fica uma coisa bonitinha, mas tu põe na boca do paciente, fica aquela coisa assim, fora do plano oclusal, ou então, né, fora de função. Aí tu vai aprender a personalizar os dentes da biblioteca, entendeu? Tu vai conseguir trabalhar em cima deles, sabe? Tu vai espelhar, tu vai trazer e tudo mais, enfim. Aí ela vai trazer umas coisas bem bacanas aí pra galera. Top secret, gente. Poucos estão sabendo sobre esse curso. Mas, cara, vamos falar um pouquinho sobre o curso do Arthur. O Exocad 1.0. Exocad 1.0. Tá? Ele é um curso que, inclusive, tem uma turma agora para sexta e sábado. Próxima sexta e sábado vai rolar uma turma. Já está com as vagas totalmente preenchidas. Acredito que tem uma vaga só, ainda em aberto. Né? Mas vamos falar um pouquinho sobre esse curso, Arthur. Né? Vamos falar para a galera aí o que o pessoal vai aprender nesse curso. Então, pessoal, esse curso aí, para mim, o curso 1.0, ele é o curso mais importante que tem, porque nesse curso a gente aborda principalmente a questão da tela de planejamento do software, né? E a tela de planejamento é o que vai te levar para a tua parte intuitiva depois do sistema, que vai te levar pelos caminhos para te fazer o teu trabalho final. Ou seja, além de trabalhar com a tela de planejamento, depois eu vou trabalhar muito forte na área interna de confecção de estruturas também, porque é uma coisa que tu vê pouco por aí, o pessoal trabalha muito, delimita bordo, marca aqui, marca ali, mas não explica muita coisa, né? Então a gente vai trabalhar bem forte com essa parte de área interna, vai trabalhar com coroa anatômica, coroa reduzida, coping simples, estrutura de fixa, placa de bruxismo, enfim, vai fazer também gerar modelo, né? Vai ser bem interessante. Eu acho que a parte mais importante mesmo que existe é tu entender a tela de planejamento do software, tá? Isso é uma coisa assim que não tem preço. A hora que tu sentar, parar para entender o que tu pode pedir para o software fazer por ti, porque aí é que tá, é o momento que tu senta e tu manda no software, software, eu quero que tu me leve para este caminho. Agora, se tu sentar ali e não souber dizer para o software o que tu quer, aí ele vai te levar para o caminho errado. Aí vai te dar mais dificuldade, né? Então, acho que é bem interessante fazer essa... Quem já conhece, quem já trabalha, que já é digital, sabe o que o Arthur está falando. Quem ainda não trabalha é o seguinte, gente. O software, né, principalmente o Exocad, que é o software que a gente está falando aqui, ele tem um assistente. Então, à medida que tu configura o que tu quer fazer, na verdade, eu vou fazer uma coroa anatômica no dente 11, vou fazer no 16 uma coroa reduzida, um pôntico, enfim. No momento que tu define bem o projeto que tu quer, aí, a partir dali, o software vai te dando o passo a passo, né? Ajusta ponto de contato, carrega a biblioteca, carrega inicialmente a arcada, ajusta o eixo de inserção, ou seja, ele vai te guiando, ele tem um assistente justamente para isso, para ir te guiando ao longo do planejamento. Então, assim, mesmo que tu não seja um expert em informática, ele é muito intuitivo, né? E ele auxilia bastante nessas questões de o que fazer no próximo passo. Só que aquilo que o Arthur falou, se tu não diz para ele exatamente, não monta o projeto na primeira página de forma adequada, né, e para responder aquilo que tu quer, tu vai respondendo essas perguntas e aí tu pode chegar num resultado que não é o que tu quer. Né? Então, realmente, a primeira página ela é mais importante, né, Arthur? Ela é bem importante e assim, vou pegar bem forte novamente, que nem eu fiz no primeiro curso ali na parte de área interna de coping, tá? Isso é uma parte assim que eu acho que é inadmissível trabalhar com CAD e ter uma área interna ruim, sabe? Para achar ideia assim, e é isso que eu falo, tem que conversar bastante com o dentista, sentir, sabe?
eu trabalho com área interna aqui hoje, diferente do que eu trabalhava um ano atrás, entende? Por quê? Porque eu tive feedback dos dentistas. Espaço, cimentação e margem, isso que você quer falar? Exato. Porque eu tive feedback dos dentistas, entendeu? E eu comecei a entender o que eles tinham de necessidade e adequar isso. Então, assim, para ter ideia, tem teste que eu fiz com um dentista de fazer impressão em resina clear para ele colocar o cimento e a gente ver se copiou certinho mesmo que a gente queria, entendeu? Nossa. A gente colocou área de cimentação, em uma região a gente colocou uma área de cimentação, em outra a gente zerou, em outra a gente colocou outra área de cimentação e a gente colocou essa estrutura com o cimento para chegar na parte translúcida da resina clear, né? Para entender se realmente preencheu como a gente queria aquela cavidade. Foi bem legal, bem legal. Então são coisas que o software permite, que pode testar, né? E o cara vai também, vai entendendo, vai adaptando. É importante essa comunicação com o clínico, né? Na nossa turma agora, eu não sei se você sabia já, Arthur, vai ter um dentista. Né? Não sei se ele está aqui na sala e que quer trabalhar com o Exocad, e hoje ele esteve lá comigo, mas ele falou o seguinte: Rafael, eu quero aprender o Exocad não porque eu vou fazer o trabalho do meu protético, não, porque eu quero entender melhor como é que o meu técnico trabalha para eu poder conversar com ele e demandar e entender o que eu posso pedir e o que eu não posso pedir. Porque muitas vezes o dentista faz isso. Ele demanda situações que ele acha que o software faz tudo, mas na verdade o software não faz tudo. Tudo tem um limite, certo? Então ele quer estar ali justamente para entender o que o software pode fazer e o que não pode fazer para poder conversar. Eu achei muito legal da parte dele Rafa, aqui muitas vezes eu recebo os dentistas assim, abro o sistema ali, converso com ele, mostro o desenho dele sendo projetado e tudo mais, explico o que está acontecendo para ele entender o fluxo, para ele entender o processo, né? E aí eu vou te dizer assim que essa comunicação e essa transparência no negócio, sabe, fazem o fluxo rodar muito mais redondo, sabe? Muito mais redondo. Não tem... É muito importante um entender o que precisa do outro, sabe? E isso aí não vai mudar. Isso aí, infelizmente, o CAD é uma máquina, ele não muda, as pessoas têm que mudar, né? Então, para ter ideia, semana passada eu fiz uma estrutura ali com perfil de emergência diferenciado ali para um caso de um dentista, e eu escrevi e pedi: doutor, posso ir aí acompanhar a prova de estrutura? Não, pode. Fui lá, acompanhei, vi, entendi. Então, assim, me clareou muito mais, sabe? São coisas que a gente tem que fazer. A gente tem que ter essa comunicação CD e TPD assim muito afinada para poder aproveitar o máximo possível do recurso ainda que o software dá, sabe? Porque não adianta tu ter só tecnologia ou até parte técnica, que cada um tem a sua parte técnica e não se comunicar. O troço não vai igual. Comunicação, sem dúvida, é essencial, ainda mais quando a ferramenta é nova e se ela vem para ajudar ambas as partes, né? Tanto o clínico quanto o laboratório. E o que o Beto comentou ali, é uma coisa interessante, né? Que tu até leu ali que o Beto comentou, que às vezes o CAD ele intensifica o que está ruim, né? Ele é tão preciso, que o que está ruim também ele está ruim vai ficar preciso. Vai ficar ruim mesmo, né? Vai ficar ruim de verdade, entendeu? Então tem que tomar cuidado, né? Dentro do conteúdo também, eu estou vendo aqui, a gente vai ter planejamento de faceta, né, Arthur? Coroa, posterior, copo simples, reduzido, né, 3 elementos posteriores, placa de bruxismo, né, também o pessoal tem pedido muito. Gente, as placas de bruxismo impressas estão bem melhores que há uns meses atrás. Hoje a gente já tem resina com uma qualidade muito melhor. A gente já tem um forno foto que oscila a luz de modo que garante a resistência da placa de bruxismo na pós-cura. Muita gente imaginava que as resinas não prestavam. Não, é que o processo não estava evoluído ao ponto de tu fazer o processo de pós-cura de forma adequada para garantir a resistência das placas. Então, hoje elas estão bem mais translúcidas e bem mais resistentes em termos mecânicos. Elas não quebram como quebrava lá no início. Né? Se alguém aqui já trabalhou com placa de bruxismo, sabe o que eu dizer isso. A curva de aprendizado ela é grande, pessoal, e o material ainda vai evoluir muito. Já está muito evoluído, mas vai evoluir cada vez mais, assim, sabe? Eu tenho para mim, assim, que a gente vai trabalhar com coisas que a gente nem imagina. A gente vai voltar no tempo, assim, questão de material, em algumas coisas, sabe? E vai ser adaptado para a parte digital, com certeza. Porque o que acontece, que nem o Rafa falou ali da questão da placa de bruxismo, né? Foi desenvolvido um material, só que o pessoal
às vezes não seguia um determinado parâmetro, né? Então aquele material foi definido, foi determinado para um parâmetro X de polimerização que ninguém fazia, né? E se solicitava também alguns parâmetros mínimos de espessura de área basal e de área de espessura mínima e tudo mais, e ninguém fazia, então era impossível dar certo, né? Hoje os caras adequaram o material a gente, né? Porque a gente não seguia as regras, né? Mas tá bem melhor, enfim, tá bem melhor e vai melhorar cada vez mais. A gente vai estar falando também sobre o articulador virtual, né? E no final a gente vai confeccionar modelos para imprimir, né? Então a gente vai estar também fazendo uma demonstração no curso das impressões, das impressoras que a gente tem lá no centro, que hoje não é apenas uma, gente. A gente tem 6 tipos de impressoras diferentes dentro do Centro de Estudos da Eni Soluções, dentro do Centro de Estudos Digital da Eni Soluções. Então vai ser a oportunidade do pessoal também conhecer as novidades em termos de impressora, a gente tem equipamento que vale desde 4 mil até 40 mil reais lá dentro. Então, é a oportunidade também do aluno poder ver, né, e tirar suas dúvidas com relação aos equipamentos que a gente vai estar utilizando lá. O Cleiton perguntou a espessura ali. Isso, o Cleiton está perguntando qual é a espessura que tu usa numa placa de 2,5. 2,5, Cleiton, é o mínimo recomendado. 2,5 é o mínimo recomendado pelo fabricante da resina. O Kleber está falando aqui que uma das coisas boas do digital é tu pegar o preparo, aumentar na tela do Exocad, tirar uma imagem e mandar para o dentista ver a ECA que ele fez. Então... mas aí, Kleber, é o seguinte, né? Tu tá na frente do computador ali e tal, o cara tá com bochecha, língua, saliva, dá um desconto, né, meu? Ele baba em volta, né? Não é fácil, né, meu? Dá um desconto. A Juliana lá do Envire já foi nossa aluna, chegou na sala também. Oi, Ju, tudo bom? E o Cleiton está perguntando, não está quebrando? Não, cara. Não está quebrando. Cleiton, o forno foto, cara, que a empresa de resina desenvolveu agora, ele tem uma frequência de onda que oscilante. Tu tem 3 módulos de luz. Então, ele tem um dos módulos que é o módulo oscilante. Ou seja, tu varia a potência de 80 a 120 watts. E tu tem um comprimento de onda nessa faixa que vai variando. Numa resina que é transparente, tu acaba polimerizando internamente e externamente essa resina. De modo que tu aumenta a resistência mecânica do material. E aí ela acaba não quebrando. Então, muitas placas quebravam antigamente. Claro, o material não era o de hoje, elas perdiam cor, elas ganhavam cor, elas ficavam amareladas. Hoje não, hoje elas estão mais transparentes e estão, em função desse forninho de pós-cura que a gente está usando, a gente está garantindo a resistência mecânica na pós-cura. Né? Isso foi a própria fábrica que desenvolveu esse forno e é o que a gente tem utilizado agora indicando para o pessoal. E um detalhe importante também, tá, Cleiton? No PMMA já não é indicado tu lavar a placa com pasta de dente, né? Mas na impressa é pior ainda, tá? A pasta de dente, ela agride muito mais o material da resina impressa do que do próprio PMMA, porque os pesos moleculares são diferentes. O PMMA tem um peso molecular mais alto, é uma resina que tem uma trama mais fechada, e no momento que tu lava com uma pasta de dente, já agride. Aí tu imagina uma resina impressa. A resina impressa, o peso molecular dela é menor que o do PMMA, entende? A cadeia polimérica é outra, é diferente, é linear, não é a mesma coisa. Então, o que acontece? No momento que o cara lava ela com pasta de dente, ela se torna muito mais friável ainda, tá? Então, tem que cuidar. Tem que, talvez, indicar para o dentista instruir bem o paciente a lavar com detergente neutro, né? E tudo mais. Porque agride mesmo e ela se torna seca, sabe? E aí ela fica quebradiça. Tem tudo isso. Gente, o pessoal... A Betina está me lembrando aqui que, além do curso de Exocad 1.0, a gente tem o curso 2.0, certo? Deixa eu explicar para vocês, o pessoal tem me perguntado muito com relação a isso. Tá, Rafael, mas eu quero fazer o curso digital, eu quero entrar no mundo digital, por onde é que eu começo? Gente, a gente está com 9 cursos para trabalhar no digital. É como se fosse um curso de formação em prótese digital. Então, assim, eu não sei nada, eu não sei o conceito, eu não sei o que é CAD, o que é CAM, eu não sei o que é fluxo digital, eu não sei o que é um STL. A gente tem um curso, inclusive, que é o workshop, que foi o curso que o Arthur fez lá há 3 anos atrás. Esse workshop a gente está dando essa aula pelo Zoom, inclusive, a gente está entregando esse workshop da forma digital. Né? A gente está dando aula online pela ferramenta Zoom sobre esse curso. Esse é um curso de um dia, normalmente, que é um curso básico.
Depois, gente, a gente tem o curso de introdução às ferramentas digitais. O que a gente viu? Que antes do cara trabalhar com o Exocad, né, Arthur, ele tem que ter conhecimentos básicos de informática, vamos dizer assim. O e-transfer, Google Drive, copiar arquivo, que mais? O girar modelo. A gente viu que muitos alunos que iam para a nossa sala, eles ficavam travando o resto da turma porque não tinham esses conceitos introdutórios. Então, a gente criou um curso introdutório, né, que se chama Introdução às Ferramentas Digitais. Para quê? Para quando tu for para o curso de Exocad, que é esse curso que a gente está falando aqui com o Arthur, a pessoa não chegue mais crua como estava chegando. Então, a gente tem o workshop, tem o curso de introdução, tem o curso de Exocad 1.0, que é esse que a gente passou o conteúdo agora há pouco. Depois a gente tem o curso 2.0, né, Arthur, que é sobre implante. Então, é no curso que a gente vai falar sobre biblioteca de implante, vai fazer casos sobre implantes, barra de protocolo, enfim, tudo que envolver essa parte de biblioteca de implante. Além disso, galera, e eu estou aproveitando agora para fazer propaganda dos cursos mesmo, tá? A gente vai ter um curso que nos pediram muito, que é o de PPR digital. Ou seja, existe um módulo dentro do Exocad, que é o módulo o Partial, que é o módulo de PPR. Então, a gente está trazendo o César Viana, eu não sei se vocês conhecem, César Viana é um técnico lá de Londrina, que ele é especialista em PPR. E ele vai ensinar, nesse curso dele, a planejar uma PPR utilizando o módulo do Exocad de PPR. Por quê? Porque a gente já consegue imprimir a estrutura de PPR. E essa estrutura, ela pode ser, quando impressa numa resina calcinável, ela pode ser fundida, ou então, e agora vem a novidade que eu guardei para vocês também, ela pode ser injetada em PIC. O PIC, gente, é um polímero altamente resistente, tão resistente quanto o metal, só que ele é um polímero que pode ser maquiado, pode ser caracterizado, muito utilizado na Europa e nos Estados Unidos. Não se utilizava no Brasil até hoje, por quê? Porque era um material muito caro e só fresado. Agora não, Arthur, tu não sabia dessa também, tu tá olhando com uma cara de novidade. A gente vai ter o metal free da estrutura de PPR, ou seja, a gente vai estar lançando nas próximas semanas o PIC injetado, como se estivesse injetando de silicato, um Emex, uma roseta, né? Que vai vir em pastilhas e a gente vai injetar com a prensa fácil, da mesma forma que a gente já trabalha com a cerâmica. Então, além dos cursos de planejamento, né, digital, da PPR, ainda a gente vai colocar o curso de injeção de já homologaram esse PIC lá com o Johnson? Já homologaram esse PIC lá com o Johnson? Depois eu tenho aqui o Johnson é da fundição, né? Não sei se o metal free ele se mete, mas eu sei que ele manja muito de revestimento também, né? Enfim, gente, essa é uma outra novidade. Depois a gente tem os cursos de implantodontia, para o pessoal que quer aprender a planejar guia para cirurgia guiada. Tem o curso de impressão 3D, de como tu operar uma impressora 3D. E esse curso a gente tem quase toda semana lá na empresa, porque toda semana tem gente comprando impressora, então a gente está dando esse treinamento de como operar uma impressora 3D. E a cereja do bolo, que é como a Mônica falou, que é imprescindível para qualquer cadista ou técnico que vai trabalhar com prótese, vai ter o curso de anatomia digital com a Priscila Riz, que a gente vai estar lançando em breve. Ou seja, tem um monte de curso, né, disponível. A gente sabe que é uma curva de aprendizado enorme. Eu estou aprendendo diariamente, o Arthur está aprendendo diariamente, e tem que ser assim, a gente tem que mexer, a gente tem que ser curioso, a gente tem que ser ansioso, a gente tem que estudar, porque todo dia tem uma coisinha nova que a gente aprende e põe em prática e funciona a gente tem que se ajudar, pessoal. A gente tem que se ajudar, né? Não esquecer disso aí. E principalmente se ajudar. A gente tem os grupos que geralmente a gente monta com a galera que faz o curso. Enfim, a gente está toda hora trocando informação e eu acho que é desta forma que a gente vai fazer a galera crescer e tornar um maior número de técnicos analógicos e digitais, como eu falei lá no início, é a nossa meta da Uni Soluções aqui para frente. Certo? Falei bastante. Arthur, antes de fazer a finaleira, que já estamos a 5 minutos de cair a nossa live. Certo. Né? Vou deixar tu falar um pouquinho.
falei, eu tô falando com vocês e tô dando uma olhada no meu checklist aqui, tá? E vendo se eu não esqueci de nada, mas tá tudo em casa, tá tudo em casa. Gente, quem quiser se inscrever nos cursos, é só entrar em contato lá comigo, com o Homero, tá? A gente preparou uma sala nova, especialmente para trabalhar com digital. Quem conhece a Nisso Soluções sabe que a gente tem a loja, tem o centro de estudos analógico, com todas as bancadas e tudo mais, mas a gente criou agora uma outra sala, né? Que quem inaugurou essa sala foi o Arthur, inclusive, né? O primeiro curso foi lá antes da pandemia, né, Arthur? Lá em fevereiro a gente teve um curso o primeiro curso digital na sala nova do digital, né? Então a gente está com uma estrutura para atender essa demanda e dar aula, de planejamento e impressão 3D. A gente tem 6 impressoras, como eu comentei anteriormente, e além disso a gente tem o centro de impressão, para aquele cara quem ainda não comprou a sua impressora, poder mandar os seus casos também e imprimir lá com a gente, fazer o test drive, né, como a gente está falando. O Ivan está falando aí, vereador Rafael, ele é o cara que mais usa o centro de impressão, vocês sabiam? O Ivan, ele todos os dias, ele manda caso para a gente imprimir lá, né? Tá na hora de comprar a impressora, né? E é assim, ó, tá ele manda o e-mail e antes que o e-mail chegue pra gente, ele já tá me mandando um WhatsApp. Rafael, mandei, tu consegue imprimir projetagem? Claro, cara, a gente consegue, o centro de estudos de impressão tá lá para isso. Tá rindo lá o sem vergonha. Certo? Eu acho que vai cair daqui a pouco a nossa live. Eu queria agradecer, gente, o Arthur, né? O Arthur, como eu falei, ele foi o aluno prodígio da galera toda, né? O Arthur, ele aprendeu, ele fez o primeiro curso lá com a gente, fez o workshop, depois ele fez o curso de Exocad, né, com a gente, e na segunda-feira, depois do curso, ele já estava me ligando lá, Rafael, injetei aqui, já imprimi um calcinável, já injetei umas lentes, já estou produzindo. Ou seja, nossa, o cara foi tão rápido que hoje ele está aqui com a gente dando aula, né? E fico muito agradecido, Arthur, por tu poder ter essa vibe aí de compartilhar com a galera o teu conhecimento, não ser aquele cara egoísta que aprende e guarda para si, né? A dona Eunice sempre falou que conhecimento na gaveta não serve para nada, né? E o Arthur é um cara que realmente ele sabe passar para frente o conhecimento dele. É isso que eu falo, a galera tem que se ajudar, sabe? Porque o que acontece, o caminho ele é um pouquinho tortuoso, tá? Acontece, tem muitas variáveis, é um ciclo que ele é muitas vezes árduo, não adianta. Cara, é aquilo, tu tá fazendo uma coisa nova, tu tem muita variável e tu tem que aprender a controlar essa variável. Não adianta tu desesperar, né? Tu tem que insistir. Muitas vezes eu ouvi no laboratório, vamos voltar para a cera. Dizer, não, vamos voltar não. A gente vai fazer dar certo. A gente vai insistir, a gente vai fresar, a gente vai imprimir, a gente vai dar um jeito. Então, assim, tem que persistir, tem que insistir e sinceramente, tem que criar processo e protocolo dentro do teu ambiente. Cada ambiente é um ambiente diferente, tu tem que criar um processo e um protocolo e aí não vai ter erro, vai ser sucesso total, não vai ter erro. E, por favor, se ajudem, né? Quando um tiver dúvida, ligar para o outro, pega ajuda, sabe? Pô, às vezes eu cansei, às vezes é 10 da noite, 11 da noite, alguém me chama, eu acesso o TeamViewer lá, ajudo, clico aqui, faz ali. Eu sempre falo para os caras, meu gap é de no máximo 24 horas, mas eu estou sempre ajudando, sabe? Então, se a gente não se ajudar, porque tem muito material na internet e tem muito material que não é tão bom assim na internet, então cuidado, né? Não confie em tudo que vocês leem. Eu falo, tu pode aprender tudo na internet, o problema é que tu vai levar muito mais tempo para isso, e a gente não tem tanto tempo, não tem tanto tempo disponível para aprender, por isso que os cursos acabam sendo um atalho, né, para muitos profissionais. A gente aprendeu na internet, a gente aprendeu na batalha ali, né, da parte mais difícil, por quê? Porque não tinha ninguém para ensinar. Agora a gente está com esse time aí, com essa galera ensinando, e a ideia é acelerar o processo para todo mundo dessa forma. A gente tem 50 segundos, cara, tá caindo a nossa live. Então, gente, eu me rendi às redes sociais, criei lá agora o Rafael.Sikorski, então todos os dias a gente está postando agora trabalhos lá do Print Center. O Arthur também tem o Insta dele, né, Arthur? Arthur Mores, não é Moraes. Mores. Arthur Mores, não é Moraes, gente. Isso. Né? Não é Moraes. Segue essa galera lá e, enfim, qualquer coisa, qualquer dúvida, manda um direct aí e a gente vai se falando. Beleza? 15 segundos. Obrigado, pessoal, pela participação de todo mundo aí. Valeu!
Valeu, Arthur. Brigadão. A live vai ficar gravada, tá, gente? Quem quiser assistir depois, pode acessar lá no Insta que vai estar disponível. Beleza? Grande abraço.